de águas vivas. Aleluia. Quero beber. Aleluia. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Eu saúdo novamente a igreja com a paz do Senhor, amém. Nós vamos agora estar orando para alguns pedidos que chegaram até nós aqui, via rede social. E também orando para aquelas pessoas que estão aqui presentes e que precisam de oração, né? Se você tem algum pedido aí, se você está necessitado, tem alguma causa, alguma cura que precisa ser, que Deus possa entrar com providência nessa manhã. Vamos estar orando. Nós temos aqui, chegou até nós, o nome da pessoa é Gil, e ele é cunhado da Leia, que sofreu um AVC e está na UTI em Bauru. E também o pai do nosso irmão Marcelo e da Andréa Cardoso, que também está desenganado lá em Bauru, está com aneurisma no abdômen. Então, irmãos, nós temos aqui 2 pedidos bem importantes que eu quero estar orando junto com os irmãos, porque a igreja pode sim surtir efeito na oração. Vamos estar clamando, tantos milagres que já aconteceram aqui em nosso meio, tantas situações que já se resolveram aqui em nosso meio, e o Espírito Santo está aqui nesse lugar tão forte nessa manhã. Ele vai tocar nessas vidas, vai tocar também nas suas vidas. Coloque agora seus pedidos também diante do Senhor. Você que está presente aqui no nosso culto, você que está na rede social, que não marcou aqui, coloque diante do Senhor. Senhor meu Deus, nós queremos ser intercessor nesse momento, ó meu Pai. Nós queremos, ó Pai, declarar a cura, ó Deus amado, sobre essas vidas, ó meu Deus. Pai amado e Pai querido, que, ó Deus amado, o Gil, ó Pai, que eu não conheço pessoalmente, mas o Senhor conhece, possa estar agora visitando esse lugar, onde ele está agora, na UTI, ó meu Deus. Ó Pai amado, vai até ele, alabassunhas e médias. Toca, Senhor meu Deus, naquela vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Tira, Senhor, todo tipo de AVC que ele possa ter. Ó Pai amado, agora, comece, Senhor Jesus, ó meu Deus, coloque veias novas, comece a restaurar ali, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, ó meu Deus. Sobre a vida, Senhor, do pai do Marcelo, ó Pai amado, que tem ido visitar todos os dias o pai dele, desde, ó Pai, de sexta-feira, ó Pai, e os médicos sempre estão dizendo a mesma coisa, que não tem mais o que fazer, na medicina não tem mais recurso para Senhor, mas para o Senhor tem. Nós acreditamos que o Senhor pode levantá-lo daquele leito do hospital, que o Senhor possa, ó Pai, totalmente libertar ele, trazer a cura sobre aquela vida, em o nome do Senhor Jesus. Vai passando, Senhor, também, Senhor, pela tua igreja, vai colhendo, Senhor, cada oração, cada pedido nessa manhã, vai colhendo, Senhor, ó Pai amado, nas redes sociais, cada pedido de oração, ó Pai amado, ó Deus, e traga, Senhor, a resposta, traga a cura, restaura, restaura, restaura agora, ó Deus, lares, restaura, Senhor, corações, restaura, Senhor Jesus, ó meu Deus, Senhor, que essa enfermidade que possa estar, Senhor, assolando essas vidas, começando pela minha vida, meu Pai, vai tomando agora conta, vai, Senhor, levando, ó Deus, daquela cruz,
sua causa, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Ele está tocando aí, Ele está tocando aí, Ele está indo aquele encontro. Você que se diz que Deus não fala com você, que Deus não te toca, Ele toca hoje, nessa manhã na sua vida, e te mostra o quanto Ele te ama, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero chamar aqui o irmão Frascarelli, de Canamanassu. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar de novo aqui na igreja. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por todos os irmãos, pelos pastores que oraram pela minha cirurgia. Estou me recuperando. Cada um de vocês que orou, que intercedeu pela minha vida. Obrigado, que Deus retribua 100 vezes mais na vida de cada um. Quero estar convidando já o pastor Aguinaldo, que vai ministrar essa palavra. Tem acompanhado as lives, tem sido bênção para a minha vida. Eu tenho certeza que para cada um de nós tem sido bênção. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 17, no verso 11, que acontecendo que Moisés, levantando as mãos aos céus, intercedendo por Israel, o povo prevalecia. Assim, quando você levanta suas mãos aos céus, intercedendo pelo pastor, pela liderança, que é o nosso líder nessa igreja, ele prevalece. Continue orando. Quando você levanta as mãos aos céus, é um sinal de rendição, é um sinal que você não tem nada, mas quando você o adora, o Senhor retribui sobre a tua vida bênçãos. Então levante as suas mãos aos céus essa manhã, para que possamos interceder. Que não venha se cansar o pastor, continua até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então persevere, meu irmão, não desista, continue, lute. Nós estamos aprendendo sobre lutas. Que nessa manhã, que venha essa palavra poderosa aos nossos corações. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para Te adorar, para Te exaltar e para Te glorificar, porque o Senhor é o único, verdadeiro, fiel, justo. Senhor, nesta manhã nós colocamos, Pai, a vida do pastor Aguinaldo no Teu altar, para que o Senhor venha trazer graça sobre a vida dele, para que ele possa ministrar a Tua palavra sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão buscando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha trazer nesta manhã um renovo. Usa da vida do Teu filho, Senhor, nesta manhã, como um instrumento precioso. Transborda na vida dele, Pai, para que ele possa, Senhor, ministrar aos nossos corações, e que essa palavra seja bendita, que é bendita, é santa e é poderosa, Pai. Usa da vida dele mais uma vez, como o Senhor tem feito nessa terra, em nome de Jesus. Reveste ele, não só ele, mas a sua casa, a sua família. Protege e guarda ele, Pai. Cobre com Teu sangue nesta manhã, em nome de Jesus. Dê a ele, Pai, a Tua palavra, que a boca dele seja a Tua boca nessa terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, fico feliz de ver o Ricardo aqui já. Está andando bem, ó. Já está quase correndo já, ó. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Quantos irmãos abrem aí? Eu vou trocar o microfone. Deixa eu ver se esse outro fica melhor para mim. Glória a Deus. Parece que melhorou, né? Glória a Deus. Só abaixa um pouquinho aqui o slide para mim. Quem está aqui? Você, Beninho? Isso, Beninho.
Abaixa um pouquinho, só um pouquinho. Para mim tá alto aqui. Os irmãos aí, como é que tá? Pode abaixar um pouco, né? Tá alto. Então pode abaixar um pouco aí. Aqui também. Deixa confortável. Irmãos, só avisar os irmãos que essa semana nós vamos completar o som. Tá faltando algumas coisas. Estava faltando, né? Aí ontem, aí chegaram os microfones da bateria, chegaram cabos. Então, ontem o Tiago e mais alguns meninos saíram daqui tarde da igreja. Os caras chegaram aqui à tardezinha e saíram daqui bem tarde da noite, né? Arrumando as coisas aqui. Mas ainda não tá bom, porque tá faltando algumas coisas ainda que... Aí vem a empresa que nós contratamos. Ela vem essa semana agora para equalizar tudo, deixar tudo certinho, tá bom? Então ainda tá essa lutinha ainda, né? Vou falar assim, né? Mas melhorou, irmãos, estão ouvindo aí? Tá bom ou não? Tá perfeito? Tem que estar bem, tem que estar confortável. Não tá muito aqui para mim não, mas tá bom. Se vai ficar mexendo muito, depois eu não consigo falar. Então vamos para Efésios, capítulo 6. Tá com um pouco de eco, viu, Beninho? Tá ouvindo aí o eco? Ou só eu tô ouvindo? Abaixa um pouco, tá? Está alto ainda, né? Você vê, eu falo baixo, está alto. Efésios capítulo 6. Quantos meninos vão arrumando aí, ajeitando? Efésios capítulo 6. Irmão, o som é um negócio difícil, viu? É um universo o som. É muito complicado. A gente está estudando um pouquinho aí. Eu pedi para baixar aqui, irmãos, que eu vou mostrar umas fotos para vocês. Então, para ficar mais legível lá. Tá bom? Aí na live, dá uma olhada se aqui também, o que der para baixar aqui também, se não ficar muito escuro na live. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora, mas ficou, agora eu não consigo, eu vou ler lá, pronto, pode deixar. Tá bom assim, Lucas? Na live? Não tá muito escuro? Dá uma olhadinha na live aí. Isso. Tá bom, né? Irmãos, presta bastante atenção. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do estudo. E é uma parte bastante interessante, bem importante. Tem muita gente que tem medo. Então não tenha medo, irmãos. A Bíblia fala muito do inimigo, então não tenha medo. Tem gente que tem medo, irmãos. Eu já ministrei esse estudo em outras igrejas. E tinha pessoas que ficavam com medo. Falavam, não, pastor, mas não pode falar o nome do encardido lá. Não pode falar, pastor, né? Tem gente que tem medo de falar, mas irmão, está na Bíblia. Jesus falou, repreendeu, os discípulos repreenderam. Então, é isso que nós vamos falar também. Hoje eu não sei se vai dar tempo para falar sobre essa estratégia do medo, mas nas próximas nós vamos falar das estratégias do inimigo, tá bom? Amém? Todos encontraram? Tá bom o som aí, irmãos? Aqui para mim está mais ou menos, mas dá para levar. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Depois eu vou falar, irmão, sobre as armas de guerra. Tá aqui no estudo em cada parte. Hoje, nós falamos a semana passada sobre aprenda a lutar. Hoje, sobre identificar o inimigo. Depois, o campo de batalha, as armas de guerra. Quando nós entrarmos nas armas de guerra, aí nós vamos falar dessas partes da armadura. É interessante que a Bíblia fala, tomai toda a armadura. Não é só uma parte, toda. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deixa esse versículo aqui, deixa o 18 lá. Irmãos, olha só
a palavra todo, como que ela aparece forte nesse versículo aqui, que é o último, depois os irmãos podem sentar. Olha, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pode sentar, irmãos. É muito forte. Pode colocar lá, pode já pôr o slide lá, vamos direto para ele. Pode passar? Irmãos, então nós estamos aqui falando sobre a guerra, né? A guerra espiritual. E nós estamos tratando aqui de alguns conceitos de guerra. Então, semana passada, eu falei para nós precisamos aprender a lutar. E dei alguns exemplos, né? Que pessoas que sabem lutar. Deu o exemplo daquela moça lá de Israel, de 25 anos, que ela sabia manusear armas, era do exército. E ela corajosamente conduziu uma resistência para defender o kibbutz que ela morava. E eles mataram 25 terroristas que foram para matar as pessoas que moravam ali. Então ela sabia se defender e ela acabou defendendo não somente ela, mas também todos os moradores daquele kibbutz, daquela região. E a guerra, ela é constante. E nós estamos, irmãos, diante de uma guerra, nós estamos vivendo em guerra, nós estamos em guerra. E por isso nós temos que estar em estado de alerta. Eu mostrei também semana passada que Israel, os soldados, não, mesmo no dia de folga, de licença, aonde eles vão, eles levam as armas. Aonde eles estiverem de folga, qualquer lugar, né? Mostrei na praia, os soldados as soldadas, né? Os soldados com fuzil. E passeando na rua, levando os filhos. Onde vai é obrigatório levar a arma. Nenhum soldado pode andar desarmado em Israel. É obrigatório portar a arma, onde eles estiverem, em qualquer lugar que eles forem. Porque se vier um ataque, como aconteceu, né? Aí eles têm que estar preparados para revidar em qualquer momento. Então, um alerta de guerra. E agora, irmãos, hoje, nós vamos falar sobre a identificação do inimigo. Isso é importante, porque tem muita gente que está na guerra, mas está lutando com o inimigo errado. Gasta energia e força e munição com o inimigo errado. E aí o inimigo verdadeiro, ele usa armas de dissuasão, armas de engano, que também eu vou falar para vocês a respeito disso, vou mostrar alguns exemplos. E aí, quando a gente não identifica o inimigo, a gente fica perdido. Então, a vantagem dele é quando ele está em oculto. O inimigo oculto, ele é terrível. Tem aqueles filmes de snipers, né? Os snipers, eles estão na selva, por exemplo, eles se enchem de folha, de galhos, e eles ficam ali no meio da vegetação, não dá para ver eles. Então, é um inimigo mortal quando ele está escondido, ninguém vê. Então, o inimigo das nossas almas, ele usa camuflagem para a gente não identificar quem que está atacando. E quanto mais oculto ele fica, quanto mais escondido ele fica, melhor para ele e pior para nós. Então nós temos que falar disso. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. A Bíblia já no Gênesis já mostra ele agindo lá. Então a gente não pode ficar ignorante. E Paulo fala isso. Nós não podemos ignorar seus ardis, suas manobras, suas intenções, seus projetos, seus planos, suas maquinações. Nós não podemos ser ignorantes. Então o inimigo gosta de ignorância. Porque a pessoa ignorante, ela não sabe lutar, não sabe reagir. Ela simplesmente aceita e o diabo vai destruindo. E o pior, irmãos, que esse inimigo, ele veio roubar, matar e destruir. Ele é sanguinário, é destruidor, altamente destrutivo. Então é um inimigo perigosíssimo, oculto, a gente não vê, mas age e ele quer destruir. Ele veio para destruir. Então é muito perigoso. É por isso que a Bíblia fala, orando em todo o tempo, vigiando, com súplicas. Então o que é vigiar? Estar alerta, estar atento. Não pode estar aqui nesse mundo. Os apóstolos, tanto Pedro quanto Paulo, usa uma metáfora de uma pessoa que está bêbada. A pessoa bêbada está com sentidos
diminuídos. Ela não está percebendo, não tem reflexo. Então ele fala ser sóbrio, quando usa muito essa palavra, sobriedade. Ou seja, não fica entorpecido com as coisas do mundo, não fica inebriado com a coisa do mundo, embebedados com as coisas do mundo, a ponto de não poder enxergar as realidades espirituais. Então isso é um perigo tremendo. Então nós vamos lá, pode passar. Então, os conceitos da guerra, nós vamos aqui cada semana falar um pouquinho dela, pode passar. Então nós falamos aqui hoje, nós vamos falar sobre a identidade do inimigo. Irmãos, isso aqui precisa falar, irmãos, precisa. Tem gente brigando com o marido, tem gente brigando com a esposa, com os filhos, com o colega, com o chefe, com os irmãos, com o pastor. Irmão, está errado. Você vai gastar a tua energia brigando com pessoas que não são teus inimigos. Então nós vamos ver, ó. Então é importante identificar o inimigo, para a gente apontar os canhões para ele, a gente apontar as armas de guerra para ele. Aí a gente vê, irmão, quanta gente briguenta, meu Deus do céu, nervosa, briguenta, que quando abre a boca parece uma metralhadora sem fim, giratória. Tem que apontar a metralhadora, irmãos, para o inimigo certo. E aí, essa estratégia de guerra, irmãos, é tão interessante, que se você brigar com o inimigo errado, você vai se cansar, não vai ter resultado positivo, vai ter resultado negativo, porque a briga, a contenda, ela vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual, financeira, emocional, seja o que for. Não brigue. Não vai brigar por nada, nem que ainda que você tenha razão. Prefira a paz. Eu sempre falo para os irmãos, entre a paz e a razão, prefira a paz. Porque se você for brigar pela razão, porque você está certo, você vai ter que provar o teu ponto de vista, você vai ter muitos prejuízos. Então, entre a paz e a razão, escolha a paz. Nunca a guerra. Não vai brigar com ninguém. Irmãos, se vocês aprenderem isso aqui hoje, tudo que eu falar aqui, nessas 3 horas que eu vou falar aqui, oh glória, hein? Brincadeira, irmãos, né? Só para descontrair. Tudo que eu for falar aqui, se vocês entenderem isso, que é o maior foco dessa mensagem hoje, é você saber com quem você vai brigar. É saber com quem é o teu verdadeiro inimigo. Naquele filme O Quarto de Guerra, aquela senhorinha que discipula a mulher, a moça, ela fala isso para ela. Você precisa saber quem é o teu verdadeiro inimigo. Ela fala assim para ela. Ela usa essa expressão. Você precisa entender quem é o teu verdadeiro inimigo. E é contra ele que você tem que lutar. Não é contra o seu marido, não é contra a sua casa, não é contra os seus filhos. Os briguentos, irmão, mas aí, esses briguentos que gostam de brigar com carne e sangue, a hora que é para brigar com o espiritual, aí tem medo. Aí não é briguento. Aí é um cordeirinho mansinho. Ele gosta de brigar com os outros, mas quando fala, vai brigar com o diabo, não. Pode, mas perigoso, você quer? É bravo para brigar com os outros. Fala um monte de coisa para os outros. Mas a hora que para ir para a oração, para falar em oração, na guerra espiritual, que é na oração, aí pronto, aí não tem munição, aí não tem bala para lutar contra o inimigo verdadeiro. Aí quando nós entramos nas armas de guerra, irmãos, nós vamos ver isso. Pode passar. Aqui, irmãos, eu trouxe uma frase do Sun Tzu. Esse livro aqui, irmãos, A Arte da Guerra, é um livro milenar. Ele, muito conhecido, teve uma época que ele foi muito difundido. E aí tem a arte da guerra para finanças, a arte da guerra para empresas, para empreendedores, a arte da guerra para família, enfim. Aí pegaram tudo, porque os conceitos são interessantes. E vocês vão ver que muitos conceitos são conceitos que tem na Bíblia já, que é o nosso maior manual de guerra, é a Bíblia. Então tudo que o Sun Tzu fala, que o pessoal fala, Sun Tzu, o general, o filósofo chinês, tal, está lá na Bíblia, os princípios estão lá. Então eu trouxe para vocês sobre o inimigo,
Porque esse livro, Arte da Guerra, ele faz um estudo da guerra. E esse general aqui, irmãos, ele era um filósofo, ele era um estudioso da arte da guerra. E ele foi contratado por muitos reis e ele foi vencedor nas guerras, porque ele sabia como é que funciona a guerra, a psicologia da guerra. E aí, irmãos, trazendo isso para o mundo espiritual é a mesma coisa. São os mesmos princípios. Então, sobre o inimigo, né, ele tem 5 divisões nesse livro que fala sobre a guerra. Os 5 fundamentos. E um deles é esse aqui, ó. Conheça o teu inimigo. Identifique o seu inimigo. Então tem essa frase aqui bem interessante, ó. Se você conhece o inimigo, olha só, e conhece a si mesmo, que é outro grande inimigo que a gente tem, irmãos. Nós temos 3 grandes inimigos nesse mundo. O maior deles, o mais perigoso, a carne. Esse inimigo a gente leva ele para casa, a gente almoça com ele, a gente acorda com ele, a gente escova os dentes com ele, a gente trabalha com ele, a gente vem para a igreja atrás dele. Esse é o pior, depois eu vou falar mais dele. Esse é o pior, o diabo ele é, lá embaixo é o terceiro. Então eu vou falar do mais fraquinho então primeiro hoje. Mas o pior é a carne, é o eu. Esse, irmãos, nós temos que... Paulo fala, irmãos, que a gente tem que ser tão duro com ele. Paulo usa algumas metáforas assim nas suas cartas, de esmurrar, de socar o corpo, de aprisionar, de acorrentar, de crucificar. Irmão, a crucificação era coisa terrível. Ele fala assim, crucificar a carne, o velho eu, manter ele na cruz. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando eu falar dele, eu vou entrar mais. Ele não morre. O velho eu, ele não morre. Você tem que matar ele todos os dias. E você carrega ele onde você for. É um inimigo difícil de lutar, mas por isso que a gente precisa conhecer. Aí, voltando aqui, ó. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Ou seja, se você conhece você e conhece o inimigo, todas as batalhas que você entrar, você vai ganhar. Concepção do Sun Tzu. Aí você não vai dar moral para o eu, você não vai dar alimento para a tua carne. Você não vai fazer a vontade do seu eu. Aí aquela guerra do espírito e a carne. Aí ele continua aqui na sua meditação. Se você se conhece, olha aí, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Então ele fala, se você conhece o inimigo e conhece a você mesmo, você vence 100 batalhas. Se você se conhece, se conhece, mas não conhece o inimigo, você vai perder metade da batalha. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, vai perder tudo. Já está derrotado já. Porque aí, meu irmão, se você não se conhece, por que você age assim, reage assim? Qual que é o seu temperamento? O que você trouxe? Quais são as suas mágoas, as suas feridas? Se você não se conhecer, você não localizar isso, você vai perder muitas guerras. Vai perder casamento, você vai perder filhos. Os filhos vão crescer e vão ser rebeldes, não vão querer mais te ouvir, não vão querer mais te amar, não vão querer nem ficar na sua casa. Eles vão querer ir embora. Difícil, né? Vai passar. Estamos em guerra. Então, a linguagem, eu já mostrei esse versículo a semana passada, mas eu repeti ele aqui hoje. Ó. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nós somos alistados, irmãos. Nós somos soldados. Aí eu lembro de Israel. Como eu falei para os irmãos, eu estive lá e eu vi os soldados, as soldadas, as moças e os moços armados na rua. Pronto, preparado, em alerta.
Então nós somos soldados de Cristo. E nós temos que estar portando as armas dos céus, as armas espirituais, aonde nós formos. Irmãos, antigamente, hoje eu não sei, né, por causa do celular. Pode deixar aqui, Lucas, aqui, depois eu vou lembrando aqui as coisas, né? Antigamente, os crentes levavam a Bíblia para o serviço, na hora do almoço, liam os versículos, no ônibus, né, que trabalhava de ônibus, aí durante a viagem, ler, ficar meditando. A Bíblia surrada, de tanto ler, de tanto manusear. É onde vai, levava ela. Aí viajar, leva a Bíblia. Companheira, lembra de Israel, estado de alerta de guerra. Onde for, leva a palavra, onde for, leva a Bíblia. Lê, está sempre atento. Os crentes entravam no banheiro na hora do almoço para orar. Quantas vezes? Eu lembro quando eu trabalhava em Campinas, e trabalhava no centro, eu tinha 2 horas de almoço. Eu almoçava, ficava mais ou menos 1h30, sobrava. E aí tinha uma igreja, não era perto, era longe. Dava aí talvez umas 10 quadras, um pouco mais. Aí eu ia lá para a igreja todo dia, almoçava, a igreja ficava aberta, uma Assembleia de Deus, ela ficava aberta. E aí eu terminava de almoçar e já ia para lá. Tirava ali 30 minutos de oração. Todo dia. Sozinho. A igreja estava aberta, eu entrava lá e orava. Todos os dias, na hora do almoço. E eu era moço, tinha 18 anos na época. Então, irmãos, os crentes, né, dessa geração, eles tinham mais essa ligação com Deus. Tinha os devocionais em casa, os cultos em casa, juntava a família para ensinar a Bíblia para os filhos, para ensinar os filhos a orar. Então isso é uma coisa que está desaparecendo do meio evangélico, do meio pentecostal principalmente. Isso, irmãos, é um alicerce. A primeira igreja é em casa. O primeiro pastor é você. A primeira pastora é você. Ensinar os filhos no caminho do Senhor. Então nós estamos em guerra, então tem que ser constante, dia a dia. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para guerra. Então, irmãos, precisamos ter esse conceito. Nós somos alistados para uma guerra. Assim que nós entramos no reino de Deus, fomos transportados do reino das trevas, né, do império das trevas para o reino de Deus, nós já ganhamos um inimigo, já estamos em guerra. Nós temos paz com Deus, paz com o próximo, mas temos um inimigo que nos persegue, que anda ao derredor. Pode passar. Isso aqui, irmão, depois eu vou passar para vocês todo esse material aqui, tá? Depois os irmãos me lembram, né? A irmã Cristina me pediu lá, depois eu já mando no grupo para vocês, tá? Da semana passada e o de hoje. Continuando aqui, sede sóbrios, olha aí, vigiai, fica alerta, fica atento, esteja em sentinela. O vosso adversário aí, o vosso inimigo, o diabo, ele fala, vai dar nome aqui, né? Embora o diabo não é nome, é título, né? Esse inimigo não tem nome na Bíblia. Diabo, depois eu vou mostrar para vocês, é do grego que é diabolos, que é caluniador, aquele que acusa. Não é um nome. E nem Satanás. Satanás vem do hebraico, que é opositor. Aquele que se opõe. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, olha, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então, irmãos, é um inimigo que ele fica ao derredor, procurando falhas, procurando brechas, procurando lacunas na vida, para ele poder entrar e tragar. Se ele não tiver brecha, ele não entra. Ele vai ficar ali, separado de nós, longe. Porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, o anjo do Senhor está ao redor. Todos nós temos um anjo, viu, irmãos? Jesus fala isso.
Quando nós nos convertemos, você vê que a batalha é tão séria, pastor Fernando. O negócio é tão cruel, que quando a gente vai para o reino de Deus, transportado do império das trevas para o reino de Deus, Deus já destaca um anjo, fica com ele, de dia e de noite. Aonde ele for, você vai junto. Não deixa ele sozinho. É que a gente não pode ver, muitos de nós, né? Algumas pessoas veem. Mas ao nosso lado, irmão, tem um anjo 24 horas. Caso de pastor, precisa de uns 3 anjos. De 2 de cada lado, porque olha, a guerra é travada. A qual aí, resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos do mundo. Então, a Bíblia nos alerta para estarmos de prontidão, porque temos um inimigo. Então a gente não pode vacilar, a gente não pode dormir, a gente não pode estar inebriado com as coisas aqui do mundo e distrair, porque estamos em guerra. Se houver uma distração da nossa parte e uma brecha na nossa vida, ele vai entrar e vai destruir. O que é brecha, irmão? Então nós vamos falar sobre isso, mas olha, só adiantando. Só tem um jeito do inimigo entrar. Não tem outro jeito. É nos fazendo pecar. Então qual que é a estratégia dele? A tentação. Depois eu vou falar mais sobre a tentação. É a tentação. Ele não pode entrar. É mais ou menos assim, ó. Existe pelo menos 3 níveis de aproximação do diabo. Tem autor que coloca 5, mas 3 é o suficiente para os irmãos entenderem. E eu vou até exemplificar aqui. O primeiro nível da influência do inimigo, de Satanás, é o nível aonde todos nós estamos sujeitos. Até Jesus esteve, que é o nível da tentação. É o primeiro nível. Para os irmãos entenderem, nesse primeiro nível, que todos nós somos sujeitos, Jesus também foi, todos nós, é como se o inimigo, ele estivesse, vamos por aqui na nossa casa, vamos colocar assim, nosso lar, e o inimigo, ele está lá do outro lado da calçada, lá do outro lado da rua, na calçada do outro lado. E aí ele não pode se aproximar da nossa casa. Por quê? Porque tem barreiras. Essas barreiras, o diabo, Satanás, ele falou para Deus, quando ele esteve lá na presença de Deus, né, que fala lá em Jó, e aí, quando ele vai no meio dos anjos, e ele fala, Deus fala para ele assim, observasse meu servo Jó? Não, primeiro Deus pergunta, de onde vem? Ele fala, de passear e rodear a terra. Esses verbos, passear e rodear, no hebraico, é como se fosse um senhor de uma determinada propriedade, que ele está passeando e inspecionando o seu território. Ele está ali observando o seu território, está inspecionando. E aí ele fala, Deus fala assim, observasse meu servo Jó? Ele fala sim. Aí Jó 1:10 fala. Aí ele fala assim, por acaso Jó teme a Deus em vão? Debalde, né, que usa lá em alguma tradução. Jó teme a Deus debalde, Jó teme a Deus em vão, debalde é em vão. Por acaso você acha que Deus teme ao Senhor? Não. Tem uma cerca. Aí, o que o diabo vê, irmãos? Palavras na Bíblia. O que o diabo vê? O diabo fala assim, ó, o Senhor colocou uma cerca. Tem algumas traduções que falam sebe, uma cerca de proteção. Colocou uma sebe de proteção, uma cerca de proteção. Olha o que o diabo fala. Ao redor. Põe para mim, Lucas, aí 1:10. Aí depois marca aqui onde nós estamos. É importante esse versículo aqui, ó. Para os irmãos terem uma ideia, o que o inimigo enxerga? Pode trazer mais água para mim também? Aqui já foi, viu? Quem que está? É o Wagner? O Wagner, grande é o galardão, viu, Wagner? Que se você der um copo de água fria para o profeta, vai ter galardão de profeta. Olha lá, irmãos, Jó 1:10, ó. O que o diabo via em Jó? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem. Então o que o diabo via? Uma cerca em volta de Jó, uma cerca de proteção espiritual. Ele não podia tocar em Jó.
ao redor, na casa de Jó, na família de Jó, e também, irmãos, em tudo que Jó possuía. O diabo não podia tocar em um gato de Jó. Ele não podia tocar em um cachorro de Jó, porque o cachorro pertencia a Jó, e Jó pertencia a Deus. Então é isso que ele via no mundo espiritual. Eu não posso me aproximar dele, não posso fazer nada contra ele. Então, irmão, pode voltar lá, Lucas, no slide. Então, o que ele faz? Ele fica no primeiro nível, quando é uma pessoa que nem Jó, que está guardada, tem proteção. Ele não consegue passar, ele não consegue tirar nada, ele não consegue roubar nada, ele não consegue fazer nada sem a permissão de Deus. E ele falava para Deus: eu não consigo passar. Tem uma cerca em volta dele, tem uma cerca em volta da família dele, e tem uma cerca em volta de tudo que ele tem. Todas as coisas que ele possui está protegido, eu não posso tirar. Aí, irmãos, é aquele migrador, cortador, não tem jeito de demônio nenhum passar, miséria nenhuma passar. Uma vez, eu já contei essa história aqui 1000 vezes para os irmãos, né? Vou contar de novo. É o Rafa que gosta que eu conte essas histórias, que ele já ouviu umas trilhões de vezes, né? Quando eu me converti, irmãos, me converti com 14 anos, eu morava em Araçatuba. E aí, em dezembro daquele mesmo ano, me converti em julho, batizei em outubro, depois em dezembro eu fui para Sumaré, morar lá com a minha avó. Aí depois, nas férias do outro ano, eu voltei para Araçatuba, onde a minha família morava, a maioria deles. E aí eu fiquei na casa de uma parente nossa, e eu tinha 15 anos. E aí dormi lá, naquele tempo, né, eu fazia isso, né, a gente ia na casa dos primos, dos tios, né, ficava, cada hora eu dormia na casa de um, do outro. Hoje eu não faz mais isso, né, difícil, né. E aí eu dormi lá umas noites, aí ela falou para mim assim, né, eu tinha 15 anos, ela, tinha a mesma idade da minha mãe, ela falou assim para mim: olha, você sabe que eu frequento um lugar aí, que, eu tenho que falar aqui meio por código aqui na internet, né, tá ao vivo. E aí, o médium que estava ali falou que o espírito não podia baixar lá onde ela estava. Olha só, ela falou isso para mim, porque tinha alguém na casa dela que estava impedindo, está na casa dela, estava impedindo do espírito descer lá onde eles estavam. Olha, irmãos, que coisa. Depois nós vamos falar mais sobre isso. A gente entender que nós somos em Cristo, a força que nós temos, o poder que nós temos. E muita gente não sabe disso. Por isso que o diabo ele usa de engano. Aí quanto menos você saber a respeito de Deus, quem você é, quem é o inimigo, a força que nós temos, o poder que nós temos, quanto mais ignorante, melhor para ele. Aí o primeiro nível, ele fica lá que não pode passar. Aí ele fica no nível da tentação, faz isso, faz aquilo. Aí a batalha é na mente, depois eu vou falar sobre o campo de batalha. Aí a batalha é na mente, nos pensamentos. Aí ele fica de longe jogando pensamentos. Aí a gente pensa que o pensamento é nosso, não é. O pensamento é dele, ele vai jogando como... Paulo fala como fosse dardos inflamados. Aquelas setas, flechas de fogo, que onde pega incendeia tudo. Então ele fica jogando essas setas inflamadas. Então, no tempo da guerra, né, tinha muita coisa de madeira, telhado de palha. Naquele tempo da guerra, irmão, jogava setas incendiárias na fortaleza do inimigo e pegava fogo em tudo. Então é isso que o inimigo fica de longe jogando a seta, porque ele não pode se aproximar de nós. Então o primeiro nível é o da tentação. Faz isso, faz aquilo, e fica dando ideia para a gente, como é que a gente deve compreender o que está acontecendo ao redor e tal. Irmãos, é uma confusão de mente, pesa, você fica sem paz, são pensamentos horríveis que vêm, pesa, enfim. Aí ele fica nesse primeiro nível, o da tentação. Se uma seta dessa entrar, e você abrir um buraquinho, por exemplo, você vai falar mal dos outros, maledicência, a criticar outros, julgar outros. Pronto, você abriu um buraquinho, é como se abrisse uma frestinha no portão
lá da sua casa. Aí o inimigo, você está falando mal do... Isso aqui é um exemplo, irmão, tem milhares. Uma pornografia, uma masturbação, uma briga, uma ira. Você vai brigar com os outros, pronto, irmão, palavrão. Tudo isso, irmãos, vai abrir o portãozinho lá da sua casa, lá, ó. Por isso que eu falo, irmãos, isso é sério. A gente precisa se conter. Quando a Bíblia fala para a gente não brigar com os outros, não contender. A Bíblia está falando, tudo que a Bíblia fala para a gente não fazer, irmãos, é para o nosso benefício. Muitas vezes ela não explica o porquê, mas se a gente ler a Bíblia e estudar, você vai entender. Quando fala, não fala mal dos outros, não critica os outros, não julga os outros. Então, tudo que fala para não fazer, irmãos, é sinal de trânsito. Se você desobedecer o sinal de trânsito, você vai sofrer um acidente. Os sinais de trânsito estão lá, não é porque alguém teve uma ideia de punir você. Não vai andar correndo, não, você vai andar só 80. Aqui é só 60. E põe um radarzinho lá e tal para multa. Não, irmãos, é para proteger. É um lugar que não pode correr muito. Então a Bíblia tem esses sinais de trânsito, está espalhado na Bíblia inteira o que não fazer. Inclusive os 10 mandamentos, tudo é não, 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 não e não. Essa geração mimimi tem problema com não. Você fala um não, desavenca tudo, despenca tudo. Parece TDAH, autismo, transtorno de opositor à autoridade. É isso que nós estamos sofrendo. E a Bíblia desde o início fala, Adão, você pode comer dessa você não pode comer. Já tem um não lá no começo da história do mundo. Então tudo que está escrito, não faz isso, é para o nosso próprio bem. E aí quando a gente faz em desobediência, em rebelião a Deus, a gente vai abrir o portãozinho lá da rua. Aí que ele está do outro lado, que não pode passar, deu legalidade. Aí ele entra, invade, ele entra no quintal de casa. Esse é o segundo nível. Obsessão. Aí aquele ambiente pesado, aquele ambiente de briga, aquele lar que não tem paz, aquele lugar que é tudo sujo, tudo desorganizado. Porque o inimigo, ele conseguiu entrar no quintal. Ele está no segundo nível, que é a obsessão. E tem muita gente que sofre obsessão. Só que ele não para por aí. Ele fica lá de fora tentando a vida inteira. Por isso que fala que vigiai. Ele não vai desistir. Ele vai ficar a vida inteira ele tem tempo para isso. Ele não precisa descansar, não precisa trocar turno. Ele não precisa de férias, não precisa de folga. É 24 horas. Ele vai até conseguir. Então nunca pode relaxar. Aí, esses pecados, uma vez aberta a brecha, aberta a lacuna, que nós chamamos de legalidade, aí ele entra. Aí aquele anjo que está lá na porta, ele sai. E ele vê o inimigo entrar. E ele não pode fazer nada. Não posso entrar, ele deu legalidade. Ele abriu a porta para mim. Aí ele passa pelo anjo. O anjo fica triste. Não pode mandar uma espadada na cabeça dele. Aí ele passa. Diz que ele passa, olha para o anjo, mostra a língua para o anjo. Ele abriu a porta. Olha lá, não para de xingar, não para de brigar. Fica vendo coisa errada. O celular dele, vai ver lá que ele tem. Tá, tem milhares de coisas. Quer saber mais coisas? No Peniel, né, pastor Fernando? Peniel, nós vamos falar mais sobre isso lá. Aleluia. O Peniel encerrou, né, Monga? Agora não tem mais tempo. Só o ano que vem. Se estivermos aqui, né?
Entrou no quintal, a obsessão. Aí é aquela casa, irmãos, pesada. É aquela casa onde tem alguma coisa errada. Porque ele está muito próximo. Ele é radioativo. Ele é tóxico. Tem inimigos por perto. Aí é aquela casa que escuta barulho, que não sei o que cai coisa. Está no quintal. Abriu alguma brecha, o portão está aberto. Tem pesadelo. Consegue dormir. Por quê? Porque o inimigo está no quintal. Só que ele não para por aí. Ele quer o terceiro nível, que é o da possessão. Ele quer entrar na casa, no corpo. Aí ele vai ficar lá de fora no quintal, tentando para agora entrar pela porta. Entrar na vida da pessoa. Aí, nesse nível de possessão, aí, irmão, já está dentro da pessoa. Está dentro de casa. E vou falar uma coisa para vocês. Escuta o que eu vou falar para vocês. É sério. Os piores demônios são os daqueles que um dia foram crentes, que foram libertos. E agora abre as brechas e ele entra. Ele traz consigo 7 piores. Então, irmãos, não é brincadeira. Não é um passeio no parque. É sério. Tentação? Está lá do outro lado da rua. Abriu a brecha, abriu o portão, ele entra. Vai para o segundo nível, obsessão. Se você orar para uma pessoa que está nesse estágio de obsessão, não manifesta. Mas está ali, irmão, alguma coisa está ali na casa. Tem alguma coisa ali, uma briga constante, é um negócio fora do normal, não tem paz, não tem alegria. São as coisas do Espírito de Deus. E aí ele vai tentar, ele vai forçar a entrada, ele vai forçar a porta para estar dentro de casa, para estar dentro da pessoa. Aí é o terceiro nível, que é da possessão. E aí são pecados mais graves, o adultério e outras coisas mais. Mas eu não vou falar isso hoje não, só para vocês entenderem. Amém, irmãos? Todo mundo quietinho, assim que é bom. Ninguém andando. Oh, glória a Deus, parabéns para vocês, viu? É isso aí, vamos lá. Vai passar. Olha só. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Carne, sangue, né? Então, primeiro, irmãos, não vai lutar contra homens. Se você tem algum inimigo, homem, mulher, carne, sangue, irmão, já tira da sua lista, não é teu inimigo. Você não vai brigar com ele, não vai perder tempo com ele. Aí Paulo começa a falar, nossa, sim, contra. Aí ele lista: principados, potestades, dominadores, esse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Semana que vem eu vou falar sobre o campo de batalha. Pode passar, Lucas. Então, irmãos, se vocês entenderem isso aqui, pronto. Vocês entenderam 90% da guerra. Então, a nossa luta não é contra pessoas. Por mais terríveis que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam, não aponta os seus canhões para ela. Não aponta as suas armas para ela. Para pessoas você vai interceder, você vai orar. Porque essas pessoas que estão te afrontando, te caluniando, te perseguindo, ela está sendo usada por inimigos invisíveis. Ela é apenas uma marionetezinha no reino espiritual. Ela usa a boca das pessoas.
Esses demônios usam a boca das pessoas. Olha o caso de Pedro. Pedro acabou de ter uma revelação. Jesus diz: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles respondem: uns dizem que o Senhor é Jeremias, João Batista, Elias. Aí Jesus perguntou: e vocês? Perguntou para os 12: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro já levanta na frente e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Aí Jesus fala: não foi a carne nem o sangue quem te revelou, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. Ele teve uma revelação de Deus. E aí Jesus, nesse mesmo diálogo, aí Jesus começa a falar: agora é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aí Pedro já diz assim: Senhor, não. Tem dó do Senhor mesmo. Tem misericórdia de ti mesmo, Senhor. Isso não vai acontecer com o Senhor, não. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que não entende das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Ou seja, Pedro acabou de ter uma revelação do céu, boca de profeta. Num segundo depois, ele já deu lugar, o diabo já entrou na boca dele, já falou, usando Pedro, para falar que Jesus não precisava ir na cruz para Jesus ter misericórdia dele mesmo. Só que Jesus já discerniu quem era aquela voz. Não é porque o profeta falou uma coisa certa que agora o mesmo profeta vai falar. Tem que discernir as vozes que tem no mundo. Isso é uma coisa muito importante. Então, queridos, a nossa guerra é contra principados. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui. Tem uma hierarquia aqui, ó. Potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Pode passar, Lucas. A origem do inimigo. Nós não precisamos anotar, que depois eu vou mandar para vocês, ó. Aqui tem, no Antigo Testamento tem uma referência de Isaías, que é essa aqui de 14, depois Ezequiel 28. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui, irmãos, a Bíblia fala que esse ser aqui era um anjo querubim. Pode passar, Lucas, deixa eu ver já o próximo. Aqui, Ezequiel. Depois eu vou comentar o de trás, ó. Agora Ezequiel 28. Tu és o aferidor da medida. Irmãos, essa palavra aqui, o aferidor da medida, eu trabalhei em controle de qualidade e tinha os pesos que era padrão. Então tinha lá então a gente queria aferir as balanças. Então a gente pegava ali aquele conjunto de pesos, que era aquele padrão na caixa, fechada a 7 chaves ali, só o controle de qualidade tinha acesso. E a gente passava de balança em balança na fábrica, onde tinha balança, e a gente colocava ali para aferir se aquela balança, por exemplo, pegava o peso de 1 quilo, tinha um monte de peso, né? Colocava o peso de 1 quilo e punha na balança. A balança tinha que dar 1 quilo. Se ela desse 900 gramas, 1,1 kg estava fora. Então tinha que aferir a balança. Aí aferia a balança para que a balança desse 1 quilo, que aquele peso ali era o padrão, ali era o aferidor da medida. Então, irmãos, é isso que o profeta está falando aqui. Que esse ser aqui espiritual, ele era o aferidor da medida, era o padrão de beleza, de poder, de glória, de honra. Cheio de sabedoria, olha lá, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Isso aqui é o Éden mineral, tem o Éden vegetal, Adão e Eva. Tudo que tem na terra, irmãos, é espelho do céu. Tem o Éden na terra, mas tem o Éden no céu. Tem o tabernáculo no céu. Construiu o tabernáculo na terra. Aquele rio que passava no Éden, o rio da vida, tem o rio da vida lá o rio da vida celestial, que depois João vê, Ezequiel vê também. Enfim, né? Então ele estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. É como se fosse o sacerdote usando aquele peitoral com as pedras.
preciosas, refletindo a glória. Ele era um sacerdote que tinha essas pedras no peito dele, nele mesmo. E mais, essa tradução aqui diz, a obra dos teus tambores são instrumentos de percussão, e pífaro, que é uma espécie de flauta transversal, estava em ti. Algumas traduções trazem que o som estava nele. Ou seja, conforme esse querubim aqui ia andando no jardim do Éden, ia saindo sons, louvores nele mesmo, dele mesmo. Ele era uma orquestra ambulante. Conforme ele andava, ele louvava, adorava, com esses sons aqui que saíam dele. Estava nele. Ele não precisava tocar um instrumento, estava nele. Por isso que ele conhece bastante música. Olha lá, estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Pode passar. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. As pedras coloridas, cheias de brilho, fala afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí, irmãos, que está o grande perigo, a iniquidade, o pecado. O pecado ele foi concebido lá no céu, nesse lugar aqui de adoração. Então, queridos, não pensem que igreja é lugar de pessoas 100%, que não é. Não pensa que altar é um lugar de santidade, que só vem santo aqui, que não é. Tem uns cabeça dura. Tem uns que erram, pecam e está ali. E não está nem aí. Não liga. Aí a iniquidade entrou no coração desse querubim. Qual foi a iniquidade? Ele queria a adoração que era para Deus. Ele quis para ele. Ele achou que ele era tão belo, tão formoso, tão poderoso, tão perfeito, que porque que o que ele tem eu não posso ter também? O que ele é, por que eu não posso ser também? É perigoso, irmãos, quando você fica lutando por posições e cargos. Escute isso, irmão. Não se luta por posição e por cargos. Não brigue por causa disso, pelo amor de Deus, senão você vai cair na cilada desse aqui, ó. Não fique querendo se mostrar, não fique querendo palco, não fique querendo o microfone. Se não te chamar, você fica triste. Se não colocar você para fazer aquilo, liderar aquilo, fazer aquilo, ele não serve, e começa a reclamar e murmurar de todo mundo. Pelo amor de Deus, isso é diabólico, isso é satânico. Você tem que ter um coração de servo. Eu venho para servir. Aleluia. Se esvazie de você mesmo. Prega essa carne na cruz e deixa ela pendurada lá, e não deixa ela sair de lá, porque ela quer glória, ela quer honra, ela quer confete, ela quer elogios. E todas as vezes que a gente procura essas coisas, irmão, a gente se arrebenta. E se quando chegar alguma coisa para você fazer, faça com humildemente, faça com muita humildade. Como o hino que as irmãs cantaram aqui, os irmãos cantaram aqui. Sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus o pastor não é nada. Sem Jesus a igreja não é nada. Sem Jesus minha família não é nada. Sem Jesus o mundo não é nada. Por isso que não é nada. Sem Jesus nós somos nada. E ele falou: sem mim nada podereis fazer. Na multiplicação do teu comércio. Aqui está falando quando ele contaminou os anjos. Ele comercializou com os anjos. Ele fez comércio lá no céu. Aí ele queria uma posição maior. E a posição maior que tinha acima dele era de Deus. Aí ele começou a falar para os anjos: está vendo aqui, ó? Esse Deus aí, o que você é aqui? Eu vou falar a linguagem militar aqui para vocês entenderem. Eu sou terceiro sargento, eu sou só serafim, eu sou só querubim. Rapaz, eu estou fazendo um reino aí, no meu reino você vai ser querubim. Você vai ser tenente no meu reino.
Você tem capacidade para ser tenente. Você está esquecido aí como sargento, rapaz? Está esquecido aí? Você tem capacidade para ser... Rapaz, é verdade mesmo. É que esse Deus aí não gosta de mim, me desprezou, me abandonou. E então é o seguinte, eu vou com você mesmo. Eu vou. Irmão, foi isso que Absalão fez. Ele ficou na porta da cidade, de Jerusalém. E o povo vinha para apresentar as causas. E ele parava o povo lá na porta e falava: o que você vai fazer? Ah, eu tenho uma causa assim, 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 eu vou levar para o rei. Ah, se eu fosse rei, se eu fosse o rei, eu ia fazer para você isso, aquilo. Esse Davi aí, que é meu pai, não está dando para você a devida atenção, não. Cuidado com isso. Aonde você estiver, na igreja, no trabalho, cuidado com essas coisas. Foi aqui que ele caiu. Por isso que Paulo fala depois de Timóteo, para o obreiro não ser neófito, para ele não cair na condenação do diabo, porque essa é a condenação do diabo. Foi aqui que ele caiu. Aí, pelo que te lançarei, profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Pode passar. Aí, ó, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tudo que se exalta, cai. Tudo que se humilha, será exaltado. Todo aquele que se exalta, irmão, ele vai ser humilhado. É melhor andar por baixo. É melhor ser humilde, andar, irmãos, em humildade. E a nossa carne, ela quer glória, ela quer posição, ela quer reconhecimento. Quando você ouvir alguém falar assim: aquele pastor não reconhece o meu ministério, lembra desse bicho aqui, ó. Lembra dele aqui, ó. Não fala: não, aquela igreja lá não reconhece o meu ministério. Lembra disso aqui, ó. Porque, irmãos, ele vai tentar, porque é a tentação que ele caiu. Essa aqui é a especialidade dele. E a nossa carne gosta de elogio. O provérbio diz assim: assim como o fogo prova a prata, assim o elogio prova o homem. Cuidado com o elogio, irmão. Foge de elogio. E tem gente que fica sobrevivendo de elogio. Prega aqui, canta aqui. Aí, como é que foi? Como é que eu preguei? Ah, como é que foi? Fala para mim. Ah, pastor, pegou bem. Olha. Aí, oh, irmão, e aí? Como é que eu preguei lá? Como é que foi lá? Oh, olha que benção aí. E aí, irmão, como é que foi? Como é que eu preguei lá? Olha. Foge dessas coisas. Foge disso. Foge disso. Foge de honra, foge de glória. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz cair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que veem. Então, o que aconteceu? Nessa queda, o diabo foi lançado para a terra. Ele estava no céu, ele foi lançado para a terra. Pode passar, Lucas. Alô, Apocalipse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ele foi lançado do céu para cá. Jesus fala, quando os discípulos voltaram, dizendo: Senhor, os demônios nos submetem, não se sujeitam. E ele fala: eu via Satanás, em Lucas 10, eu via Satanás caindo como raio do céu. Então, irmãos, ele está por aqui. Aí existe uma hierarquia nas nações, os continentes, das cidades, aí vai, os estados. A gente fala disso outro dia. Mas aqui entenda isso, ó. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Esses são os demônios, aquele que ele enganou. E a Bíblia fala que ele enganou 1/3 parte dos anjos. Irmão, olha, eu fico pensando, quando eu penso nisso aqui, eu falo: meu Deus, se o diabo conseguiu convencer os anjos que estavam no céu, que via a face de Deus, Ricardo, para enganar um homem que nunca viu Deus, nunca viu a face de Deus, é facinho. É fácil enganar. Pode passar. Então, irmãos, olha aí. O inimigo, se vocês entenderem isso, já valeu tudo que eu falei aqui 1 hora. O inimigo é o diabo e seus anjos. O campo de batalha, isso eu falo depois, semana que vem. Pode passar. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu,
pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações, suas ardências. Deixa um pouquinho aqui, irmãos. Aqui, um dos pecados que abre o portãozinho lá do quintal, e depois abre o portão, a porta da casa, é a falta de perdão. Isso é uma das... Por isso que a Bíblia fala muito de perdoar, 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 perdoar. Porque se você não perdoar, o diabo tem... A vantagem é dele. É ele que tem vantagem. E aí Paulo diz, nós não ignoramos os seus ardis, os seus projetos, suas maquinações, seus planos. Nós não podemos ignorar como ele age, como ele faz, como ele trabalha, como ele opera. Pode passar. Olha lá, tradução literal, para que não sejamos enganados, explorados por Satanás, pois não ignoramos os seus pensamentos, desígnios. Pode passar. Aqui, irmãos, os tipos de Satanás, ó. Satanás, Satã, serpente. Pode passar, Lucas. Aqui ficou acumulado, mas pode passar. Novo Testamento, o diabo, acusador. Irmãos, acusador. Quando alguém fala mal de um irmão para você, aquilo ali é um diabo. Ele é um acusador. Se ele vem falar mal de um irmão para você, irmão, não, detecta. Acende ali, ó. O alerta. Opa, eu estou falando com o diabo, porque está acusando meu irmão. Mas a gente vai continuar mais. Pai da mentira. A mentira, irmão, qualquer mentirinha branca, mentirinha sem... Abre o portãozinho lá da frente para ele. Ah, ligou, fala que eu não estou. Clique. Trinquinho abriu. Não precisa muita coisa para abrir o trinco lá, não. Alô, quem está falando? É o Zezinho. Zezinho, teu pai Zé está aí? Pai, fala que eu não estou. Ah, meu pai não está. Ah, tá bom, depois eu ligo. Trinque. Abriu. Aí ele que está lá do outro lado, com essa mentirinha, ele passa e o anjo fica assim, o escudo, a espada. Aí ele passa e fala, estou entrando, fica quietinho aí, estou entrando. Aí o anjo fala assim. E como um pecado chama outro pecado, ele não fica sozinho, aí vem o outro pecado. Aí, irmão, um pecado chama outro. Um pecado vai produzindo o outro. É que nem, irmão, rato que vai produzindo ali, ó. Um pecado entrou, daqui a pouco ele vai tomar um ninho de pecado. Porque ele vai tomar um ninho de pecado. Quando o Rafa fez... Quantos anos, Rafa? Uns 10 que você ganhou a hamster? Uns 10 anos, né? Rafa ganhou um machinho, um hamster. Aí comprou uma rodinha para ele. O Nino, chamava de Nino. Aí um dia nós falamos assim, nossa, o Nino está tão sozinho aqui, né? Vamos arrumar uma Nina para ele? Aí eu fui lá e comprei a Nina. Mal sabia eu, irmão do céu. Jesus amado. Comprei a Nina. Falei, ô Nino, aqui ó. Agora ela vai ficar feliz, na companheirinha, você não vai ficar sozinho, vai ter alguém para você brincar, conversar e tal, né? Aí todo dia, irmão, levantei, irmão, aquele monte de coisa vermelhinha assim, ó, um monte. Eu falei, mas o que é isso? Porque ela, irmão, ela continuava brincando na roda, normal. Não tinha esse negócio de dieta, não tinha esse negócio de parou de comer. Ela estava lá cheia de ratinho, estava correndo na roda, lá normal. Acabava de ter os bichinhos, já ia voltar para a roda já. Que não tem esse negócio não. Ó. Aí aquele monte assim... Falei, eu vi um monte de ratinho. Aí daqui a pouco de novo, aquele monte, meu irmão, você quiser, a gaiola, irmão, estava lotada. Aí um começou a matar o outro. E era cada coisa feia, irmão. Acordava, tinha uns pescoço, tudo que eles comem, assim, os dentinhos, tudo estourado o pescoço, assim. Tinha uns que tentavam escapar e enfiou a cabeça na gaiolinha, assim, no ferrinho, morreu lá enforcado, pendurado. Oh, virou uma coisa de guerra aquilo lá. Então, assim é o pecado. Concebeu, vai.
Belial, mas pode passar, Lucas. Olha, Beuzebu, Abaddon, pode passar. Agora, irmãos, ó, eu tenho uns minutinhos ainda, vou finalizar aqui, ó. Toda guerra, o mesmo, o Sun Tzu, toda guerra é baseada em engano. O engano é a arma do inimigo. A mentira, é o pai da mentira, nós vimos aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. E quando eu estudei isso aqui, eu vi essa história da Segunda Guerra Mundial, eu lembrei das estratégias do inimigo. Tá? Pode passar, Lucas. Aqui, ó. Esse aqui, irmãos, é o exército fantasma. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Inglaterra, eles recrutaram 1.100 soldados, mas eram soldados especiais. Eles foram nas faculdades de designer, de artes, contratar artistas. E a arma deles era pincel, tinta, linha, tecido. Essa era a arma dele, borracha. E eles foram contratados, foram recrutados, 1.100 homens, para enganar o inimigo. Porque o engano é uma das mais fortes facetas da guerra. Se você conseguir enganar o inimigo, e é isso que o diabo pensa, né? E é isso que ele faz. Conseguir enganar numa guerra normal, conseguir enganar o inimigo, então você vai ter vitória. Então trabalha com engano, com ilusão. Aí eles contrataram, isso aqui, irmãos, ficou, esse projeto ficou secreto até acho que 1980. Aí depois liberaram os arquivos e tal, porque eles acreditavam que eles poderiam usar de novo essas mesmas artimanhas. Eles achavam que o próximo inimigo que teria que lutar era contra a União Soviética, na Guerra Fria. Então eles mantiveram isso aqui em segredo e falaram para eles, né, para não contar nada para ninguém, nem para a esposa, nem para os filhos. Porque poderia, se tivesse uma guerra com a Rússia, os Estados Unidos e a Rússia, eles iam usar essa mesma artimanha que deu certo. Então contrataram esse batalhão aí, aí o nome dele ficou Exército Fantasma. Tinha até um símbolo de um fantasminha assim na insígnia deles. Aí o que eles fizeram? Pode passar, Lucas. Olha aí. Eles criaram equipamentos de borracha. Perfeito, ó. Olha lá, os 4 homens carregando. Isso aqui é um tanque de guerra, um carro de combate inflável. Aqui é uma manchete, ó. Os tanques infláveis usados na Segunda Guerra para enganar nazistas. O Esquadrão Fantasma atuou em mais de 20 operações e muito provavelmente nunca tenha sido descoberto. Então, o que eles fizeram? Fizeram centenas de tanques de guerra. E aí os inimigos estavam, onde eles estiveram numa guerra, eles tiveram muitas missões. Eu estava lendo e vendo os documentários. Aí eles colocavam esses tanques infláveis em lugares que o inimigo achava que eles estavam fortes. Aí colocava aquele monte de tanque. Pode passar, Lucas. Tem mais caminhão, pode passar, artilharia. Aqui, irmãos, não sei se vai dar para ver direito aí, mas depois eu mando, vocês vão ver. Lá pessoalmente, lá no slide. A foto era preto e branco, eu pedi para ir a colorir. Mas aqui, ó, era uma fábrica de avião, da Boeing, nos Estados Unidos. Então dá para ver aqui uma fábrica. Eles cobriram a fábrica com tecido, e de cima, se os aviões inimigos fossem fazer reconhecimento, eles viam uma grande fazenda. Na verdade, era um pano esticado, irmãos, em cima da fábrica inteira, pintado. Tinha carro nas ruas, carro. E aí, o avião inimigo que passasse por cima só via uma fazenda. Mas, na verdade, era uma fábrica que estava com um tecido gigante coberto. Então eles tinham medo de ser bombardeada uma fábrica de avião da Boeing. Então eles fizeram isso aqui, esse exército fantasma aí. Pode passar. Ali, ó, carregando um tanque inflável, olha lá, Ghost Army, né, o exército fantasma, um exército de artilharia inflável enganou os nazistas. Pode passar? Olha lá, aquilo ali é uma peça de artilharia também, olha lá, inflável. Só que do alto, irmãos, passava o avião. Aí ele via um exército do alto, tirava foto, aqui via aqueles tanques normais. Pode passar que tem um tanque inflável perto de um tanque de verdadeiro. Pode passar.
Aí, esse aqui é um tanque inflável, ó. Lá era o verdadeiro. Mas do alto eles viam um tanque normal. Pode passar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí, pronto. Aí pode acender agora. Estou terminando já. Então, irmãos, o que é isso aqui? Isso aqui é interessante para nós entendermos. O exército, eles queriam assim, coloca ali os armamentos de borracha, muitos, centenas. O inimigo passava e falava, a força do exército está ali. E aí do outro lado, onde estava a força verdadeira, real, eles escondiam. Eles camuflavam os tanques nas florestas, enchia de folha. Aí eles passavam reconhecendo, falavam, o exército mais forte está aqui. O mais fraco está aqui. E aí eles pegavam e atacavam o lado mais fraco, só que na verdade era o mais forte. Então nisso, eles venceram muitas batalhas. E essa, irmãos, aqui para terminar, essa é a estratégia do inimigo. Ele faz a gente pensar que ele é mais forte do que parece.